gigantesco sistema de túneis subterrâneos, com várias ruas, inúmeros poços, corredores, salas e cavernas capazes de abrigar uma quantidade imensa de pessoas. Formações rochosas bizarras, túneis misteriosos e cavernas que parecem perfeitas demais para serem naturais. Os lugares mais estranhos não estão escondidos atrás de cercas vigiadas. Eles estão bem aqui, na nossa frente. Prepare-se para conhecer lugares inacreditáveis, descobertos por acaso por pessoas comuns e que vão te arrepiar. Cidades subterrâneas na Turquia. E isso é uma experiência fantástica. Essas cidades são interligadas por túneis subterrâneos que se estendem por mais de 7 quilômetros. Um homem reformando sua casa na Turquia derrubou uma parede e atrás dela havia um túnel. Mas esse túnel não tinha fim. Ele levava a uma gigantesca cidade subterrânea, com salas, corredores e escadarias bem abaixo da superfície. Depois, uma cidade ainda maior foi descoberta ali perto e as duas estavam ligadas por um túnel escondido. Alguns acreditam que ela foi construída para esconder-se de exércitos, mas outros acham que tem mais de 10.000 anos, feita para sobreviver a um desastre durante a Era do Gelo. Um antigo texto até fala sobre um deus instruindo um rei a construir um abrigo subterrâneo para salvar pessoas e animais. Talvez esse abrigo não fosse apenas uma lenda, mas sim essa cidade, o tempo todo. Base secreta. Começou como qualquer outra trilha, mas no meio da floresta, um aventureiro se deparou com algo estranho. Uma estrutura oculta no chão. Perto dali, uma pequena cápsula permanecia intocada. Curioso, ele decidiu investigar. Dentro, encontrou uma entrada profunda que levava ao subsolo. O túnel era revestido com portas de metal e máquinas estranhas fixadas nas paredes. E seguia cada vez mais fundo, com escadas intermináveis. O que ele encontrou parecia ser uma base militar secreta. Mas talvez tenha cometido um erro ao entrar. Ele nunca mais foi visto. Alguns acreditam que ele descobriu segredos militares que jamais deveriam ter sido encontrados. Túnel alienígena. Isso é insano. Um especialista em vida selvagem estava caminhando pela floresta quando algo incomum o paralisou. Uma escadaria escondida, bem no meio da mata. Curioso, ele desceu e entrou em um túnel longo, sem imaginar o que encontraria adiante. À medida que avançava, encontrou pegadas estranhas nas paredes e objetos bizarros espalhados. O túnel parecia interminável, levando-o a várias salas e câmaras. Quanto mais explorava, mais parecia que o tempo tinha parado ali. Finalmente, encontrou uma saída e correu para fora. Mas a sensação estranha permaneceu. Seria esse um túnel alienígena, escondido numa floresta esquecida, ainda sendo usado por seres que não conseguimos ver? Símbolo na caverna. Um aventureiro no Oregon compartilhou uma experiência estranha online. Voltando de uma trilha na montanha, notou uma caverna a cerca de 500 metros, marcada com o símbolo da maçonaria. Movido pela curiosidade, entrou e encontrou 2 bancos de madeira, um de frente para o outro. Mas o que mais o perturbou foram os inúmeros sapatos espalhados e, ainda mais assustador, ossos. Parecia que pessoas haviam sido presas ali muito tempo atrás. O símbolo maçônico só aumentou o mistério, sugerindo que alguém queria que aquele lugar fosse lembrado. Ele saiu rapidamente. Mas até hoje se pergunta, qual a história sombria escondida naquela caverna? Esferas de energia. Como debaixo d'água. No Egito, um historiador visitava um túnel subterrâneo na pirâmide de degraus, em Saqqara, quando notou algo estranho na tela do seu celular. Parecia que flocos de neve se moviam em todas as direções. A princípio, ele não via nada a olho nu, mas seus amigos também viam através do celular. Não era um fenômeno qualquer, e não acontecia com mais ninguém ali. Os guias ficaram surpresos e disseram que poderiam ser orbes de energia, atraídos pela energia pessoal dele. O historiador já tinha tido experiências parecidas em outros sítios antigos no Egito, com luzes estranhas aparecendo em suas fotos. Ele começou a se perguntar se não tinha alguma conexão mais profunda com esses lugares. Profundezas congeladas. Um mergulhador teve uma experiência incrível nas cavernas subaquáticas da península de Yucatán, no México. Ele compartilhou sua aventura online, mostrando-se equipado com tanques de ar e um traje seco, pronto para ir fundo.
Enquanto nadava, passava por enormes estalactites penduradas no teto e grandes formações rochosas surgindo do chão. Essas formações se formaram lentamente ao longo de milhares de anos, muito antes da caverna ser inundada. A água era cristalina, brilhando em tons verde-azulados sob a luz de sua lanterna. O lugar parecia pacífico, mas ao mesmo tempo estranho, como um mundo secreto congelado no tempo. Era como se ele tivesse entrado em um pedaço da história antiga, escondido bem abaixo da superfície. Base secreta. Beleza, pessoal, consegui entrar. Um aventureiro na floresta encontrou algo estranho. Um buraco redondo gigante no chão. Parecia uma entrada. Então, ele decidiu entrar. Havia escadas que levavam a uma sala, depois a um túnel com paredes rochosas e muitos pequenos corredores. Algumas partes pareciam antigas, mas outras ainda em uso. Bem no fundo, ele encontrou um buraco escondido que levava a outro nível secreto. Parecia uma base secreta, talvez até militar, mantida oculta do público. Ele compartilhou o achado na internet, mas logo depois recebeu ameaças mandando apagar tudo. O que aconteceu com ele depois ainda é um mistério. Vamos torcer para que ele esteja bem. Câmara congelada. Visitantes na Antártida se depararam com uma visão chocante. Conforme o gelo começou a derreter, um túnel de armazenamento surgiu, enterrado profundamente na neve. O que estaria escondido sob todo aquele gelo? Alguns especulam que a área possui câmaras congeladas sob as geleiras, que podem preservar seres presos ali há muito tempo. Será que são os restos de exploradores? Ou de povos antigos que pereceram tentando escalar montanhas? Palácio Amaldiçoado. Um grupo de amigos decidiu explorar uma selva em Singapura, movidos pela curiosidade. No meio da mata, encontraram um palácio abandonado, que parecia ter sido construído em meados de 1800. Enquanto exploravam, notaram símbolos estranhos e sinais macabros nas paredes, dando a sensação de que rituais sombrios haviam acontecido ali. Logo, sons assustadores começaram a encher o ar, o suficiente para arrepiar qualquer um. Depois de pesquisarem a história do lugar, descobriram que uma tragédia havia ocorrido ali, muito tempo atrás. E acreditava-se que os espíritos das pessoas que viveram ali ainda vagavam, em busca de vingança. Eles certamente deveriam ter pesquisado a história antes de entrar. Através das montanhas, capturando algo realmente chocante. O drone registrou um prédio abandonado cravado nos penhascos de Liangshan, na China. A estrutura parecia muito antiga e sua localização bem no alto das montanhas passava a sensação de que tinha sido escondida, apenas revelada com a passagem do tempo. Dizem que foi construída por uma antiga civilização, buscando refúgio em tempos de guerra. Todos pensavam que construções tão grandes eram coisa dos tempos modernos, mas essa descoberta provou que elas podem ser muito mais antigas. Possivelmente uma das primeiras já feitas na história. Poço de degraus escondido. Um pesquisador encontrou um antigo prédio abandonado com uma escadaria estranha. Ele decidiu descer, e o que descobriu o deixou chocado. Era o Chand Baori, um enorme poço de degraus em Abhaneri, Rajasthan, na Índia. Esse poço tem mais de 1000 anos e possui 13 andares de profundidade, com 3.500 degraus estreitos. Foi construído pelo rei Chand Raja para armazenar água e ajudar as pessoas a se manterem frescas no calor do deserto. Os degraus são dispostos num belo padrão em forma de labirinto. Hoje, muitas pessoas visitam o poço por causa do seu design único e das profundezas escondidas e frescas. O pesquisador mal podia acreditar que uma estrutura tão antiga havia sobrevivido por tanto tempo. A Vila de Pedra. Um vídeo viralizou recentemente na internet, e dá para entender o motivo. Ele mostrava Skara Brae, uma vila de 5.000 anos em Orkney, Escócia. Construída com tijolos e pedras, essa vila é mais antiga que as pirâmides e que Stonehenge. Pessoas viveram ali em casas de pedra com camas, prateleiras e lareiras.
Durante milhares de anos, ficou escondida sob a areia, protegida do tempo. Mas em 1850, uma poderosa tempestade varreu a areia e revelou a vila novamente. Agora, visitantes podem explorar esse antigo local e ter um vislumbre de como os primeiros agricultores viviam. É como entrar diretamente na Idade da Pedra, um verdadeiro retorno ao passado. Rio enterrado nas montanhas. Um misterioso rio subterrâneo foi descoberto após muita busca. Diziam que ele desaparecia dentro da terra, mas ninguém sabia ao certo. Quando encontraram a entrada, ela era pequena, baixa e escura. Conforme o caminho se retorcia, o espaço se abria para um vasto mundo escondido, com riachos e quedas íngremes. Ficou claro que aquilo não era uma formação natural. Construídos há muito tempo, os túneis haviam sido esquecidos, causando caos quando colapsaram e abriram buracos enormes no chão acima. Quais segredos estavam escondidos lá embaixo esse tempo todo? Alguns lugares, ao que parece, deveriam continuar enterrados. Portal na floresta. Já entrou numa floresta e teve a sensação de que não estava mais na Terra? Um grupo de trilheiros viveu exatamente essa experiência. Eles encontraram uma trilha antiga, coberta de musgo, que parecia um túnel ou ruínas de um prédio. Pensando que era apenas uma estrutura esquecida, decidiram entrar. Mas estavam errados. Do outro lado, a floresta parecia completamente diferente. As árvores eram mais altas, as cores pareciam estranhas e tudo estava estranhamente silencioso. Era como entrar num mundo de conto de fadas, escondido do tempo. Alguns acreditam que encontraram um portal, um espaço secreto onde as regras normais não se aplicam. Se tivessem ido mais longe, talvez não tivessem conseguido voltar. Portas no céu. Um grupo de montanhistas chegou ao topo de uma montanha remota, esperando apenas vistas deslumbrantes. Mas o que encontraram superou qualquer imaginação. No cume, eles descobriram várias portas de pedra, ligadas a pequenas cavernas. As portas pareciam antigas, mas eram perfeitamente moldadas, como se tivessem sido colocadas ali intencionalmente. A área era tão isolada que parecia impossível alguém ter vivido ali. Rumores locais diziam que essas portas eram ligadas a portais para o céu, um lugar além das montanhas e das nuvens. Porta de pedra. Enquanto exploravam um penhasco rochoso, um grupo de historiadores viu algo estranho. Uma velha porta esculpida diretamente na pedra. Ela parecia perfeita demais para ser natural, como se tivesse sido selada há séculos. Talvez tenha sido usada durante guerras antigas, por uma civilização esquecida. Se eles tivessem entrado, quem sabe o que teriam encontrado lá dentro? Ferramentas, escritos ou sinais de como aquele povo vivia. A porta parece silenciosa agora, mas guarda histórias que nunca chegaram aos nossos livros de história. Talvez ainda esteja esperando pelas mãos certas para abri-la. Túnel derretido em Cusco, Peru. Um antigo túnel de pedra bem pequeno foi explorado. Era tão estreito que o explorador teve que se abaixar e andar de lado para passar. O interior era brilhante e lustroso, quase como se algo extremamente quente tivesse cortado e vitrificado a pedra. Alguns acreditam que um calor intenso, possivelmente plasma, derreteu a pedra, criando essa forma suave. O túnel parecia ter sido feito para pessoas pequenas, talvez até uma espécie extinta, conhecida como hobbits. Seria essa uma passagem escondida usada por humanos antigos e pequenos? Ou algo ainda mais misterioso? Estrutura na montanha. As montanhas são conhecidas por suas vistas deslumbrantes e alturas imponentes, mas a descoberta de um montanhista tornou esta famosa por outro motivo. Ao se aproximar, ele ficou chocado ao encontrar uma estrutura enorme construída diretamente na montanha. Parecia feita pelo homem, com uma grande grade de pilares de pedra ou concreto. Ainda mais surpreendente era como o teto se fundia perfeitamente com a montanha, criando a ilusão de um prédio ou câmara escondida. Poderia ter sido uma antiga fábrica, inteligentemente disfarçada, ou um projeto de construção abandonado e inacabado. Entrada enterrada. Enquanto explorava uma região elevada, um youtuber se deparou com algo inesperado.
Parecia uma entrada no chão. Ele havia encontrado uma ruína estranha, no meio das rochas pelo Google Earth. Tinha paredes grossas e madeira antiga ainda dentro. Explorando mais, ele descobriu um container enferrujado, vazio. Subindo mais alto para ter uma visão melhor, encontrou uma entrada escondida no solo. Curioso, tentou entrar, mas o chão estava muito fofo, como areia movediça. Não conseguiu entrar, mas notou ossos de animais por perto, sugerindo que algo ou alguém ficou preso ali. O local parecia um antigo ponto de mineração, possivelmente com uma bomba d'água. Embora o mistério tenha sido parcialmente resolvido, o youtuber ficou com ainda mais perguntas. Uma aventura para nunca esquecer. Caverna alienígena. Um grupo de amigos estava dirigindo por uma estrada montanhosa quando avistou uma enorme montanha rochosa. Mas o verdadeiro choque veio depois. Uma abertura gigantesca na lateral da montanha, como uma caverna. Parecia tão estranha, sem um caminho claro levando até ela. Curiosos, procuraram informações e ouviram rumores de que a caverna poderia ter sido feita por alienígenas. Dizia-se que eles teriam começado a viver na Terra, escondidos em lugares secretos como cavernas e montanhas. Porta na neve. Um turista planejando uma viagem à Antártida teve uma experiência chocante enquanto navegava pelo Google Maps. Ao dar zoom numa área coberta de neve, ele viu algo estranho, o que parecia ser uma porta escondida na neve. Poderia ser uma passagem para algo enterrado sob o gelo, talvez um caminho antigo ou uma entrada mágica que apareceu por pouco tempo. Mas, quando as autoridades checaram o local, não encontraram nada. A porta havia desaparecido, deixando todos perplexos. Marca gigante. Você não esperaria encontrar um pé gigante esculpido na pedra no topo de uma montanha no Sri Lanka. Mas foi exatamente isso que um aventureiro viu no Google Earth. No cume, ele ficou de frente para a marca, uma enorme pegada de pedra. Os locais acreditam que ela é sagrada, pertencente a um ser antigo que um dia andou pela terra. Outros dizem que marca um local de aterrissagem, talvez para gigantes ou algo que não é humano. Ao lado, havia um pequeno templo meio esquecido, com salas trancadas e sinais de que ninguém visitava havia muito tempo. Tudo parecia estranho, como se o lugar tivesse sido construído para proteger ou esconder alguma verdade. Às vezes, os mapas revelam mais do que estamos preparados para ver. Bunker. Escondido. Um trilheiro explorava uma trilha remota quando viu algo impossível de ignorar. Um canhão gigante saindo de um antigo bunker. O metal parecia queimado, como se já tivesse sido disparado. Tomado pela curiosidade, ele pulou para dentro e encontrou um caminho estreito atrás do canhão que levava a uma escadaria, depois ainda mais fundo, subterrâneo. Logo, surgiram túneis, muitos deles. Alguns eram forrados com concreto, outros pareciam pedra natural. Era como uma base secreta subterrânea. O canhão parecia ter sido usado durante uma guerra, mas como ficou escondido por tanto tempo? Símbolos ocultos. A floresta parecia pacífica, mas para quem se aventurava mais fundo, guardava segredos estranhos. Um grupo de trilheiros encontrou uma clareira estranha no meio da mata, pedras pretas escuras e pequenos muros de pedra marcados com símbolos estranhos. Alguns tinham entalhes antigos, outros mostravam figuras semelhantes a dragões riscadas na pedra e na terra. A escrita não correspondia a nenhum idioma conhecido. Provavelmente era um templo antigo, perdido no tempo, agora esperando silenciosamente, como se a própria floresta guardasse o que quer que tenha acontecido ali. Porta gigante. Viajantes descobriram uma coisa inacreditável. Uma porta gigante esculpida numa montanha rochosa em Canyonlands. Parecia estranha, mas lá estava ela, com pelo menos 15 ou 20 metros de altura. Dizem que pode ser uma porta dos Nefilim. Os Nefilim, figuras antigas de textos religiosos, seriam descendentes de deuses com humanos.
Essa porta poderia ser um portal entre o nosso mundo e algo de outro mundo. Mas o explorador não tentou abri-la e a deixou como estava. Rei adormecido. Na floresta da Dinamarca, turistas encontraram uma escultura gigante de madeira que parecia um rei. Era enorme, quase viva em sua quietude. Mas não era só uma escultura. Lendas falam de gigantes cobertos de musgo que descansam sob as raízes das árvores antigas, amaldiçoados. Rumores sugerem que foram transformados em pedra pelo sol, misturando a paisagem rochosa. Viajantes noturnos também afirmam ouvir passos pesados e sons estranhos, se perguntando se os trolls ainda estão à espera. Melhor andar com cuidado se você se encontrar no reino deles. Muro na floresta. Quando você achava que os avistamentos estranhos tinham acabado, um trilheiro na mata encontrou um muro gigante erguido bem no meio da floresta. Isso mesmo, mais alto que as árvores ao redor. O muro parecia ter sido feito por humanos. O trilheiro não pôde deixar de se perguntar: será que algo está preso atrás dele? Talvez uma criatura antiga ou um portal para outro mundo. Ele relatou às autoridades que agora planejam investigar. Fique ligado para mais atualizações sobre o que pode estar escondido atrás do misterioso muro. Maldição de pedra. Um explorador na Nigéria fez uma descoberta estranha numa vila. Enquanto caminhava, se deparou com uma rocha que não parecia natural. Ao se aproximar, os moradores compartilharam uma história chocante. Segundo a lenda, não era apenas uma rocha, mas uma mulher que havia sido amaldiçoada e transformada em pedra. Ela teria cometido algo ruim e, como punição, foi transformada numa rocha. Um aviso para quem ousar fazer o mesmo. Por todo o mundo, lugares escondidos e esquecidos pelo tempo guardam mistérios que a maioria jamais verá. Túneis secretos, portas esculpidas em montanhas e símbolos enigmáticos deixados por civilizações antigas. Mas uma pergunta sempre permanece: será que esses lugares querem ser encontrados? Ou escondem algo que nunca deveria ser revelado? Se você gosta de mistérios como esse, deixe seu like e continue explorando o desconhecido com a gente.